grande concordância de todos, a segunda vinda de Jesus, que Jesus vai voltar, né? Acredito que todo mundo crê nisso, né, gente? Amém, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Acredito que também é comum de entendimento de todos de que haverá um período de reino, de governo milenar de Jesus, aquele período de 1000 anos. Acredito que também é de comum entendimento de todo mundo de que haverá o tribunal de Cristo, né, o julgamento, o grande trono branco, enfim. Acredito que também é comum para todo mundo que haverá um novo céu e uma nova terra. Talvez a forma de cada um interpretar, enxergar os textos que são relacionados a essas passagens, talvez pode, né, ter algumas diferenças de interpretação e tudo mais. Acho que a ideia é essa, a gente conversar a respeito disso. E eu tinha pensado de a gente começar falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? Assim, fazendo perguntas, né, entre nós para a gente tentar encontrar respostas, porque o que eu sinto? Eu penso que a igreja primitiva, por exemplo, ela estava muito em contato com esse ensinamento a respeito das últimas coisas, né, dos últimos dias, da segunda vinda de Jesus. Quando eles viram Jesus ascendendo aos céus ali, logo imediatamente acendeu no coração deles essa esperança pela volta dele, pelo retorno dele. E eles viveram de uma forma apaixonante o evangelho ao ponto de entregar sua vida e tal. E eu acredito que muito disso se deu ao fato de que eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então, se a gente começa a estudar esse tema, né, se a igreja mergulha nesse tema para falar mais a respeito da vida de Jesus, eu acredito que isso tem o poder de aquecer o coração da igreja, a esperança da igreja com relação ao futuro, aquilo que Deus tem para nós. Que eu acho que a nossa esperança é muito baseada nisso, né, no que há para o nosso futuro, né, o que Deus tem reservado para nós. Então eu queria que a gente começasse conversando hoje a respeito da segunda vinda. Todo mundo de acordo? Sim, senhor. Ok. Isso aí, então beleza. O Willi perguntou aí quais textos. Eu separei 3 aqui para a gente começar a conversa, mas aí depois a gente pode ir citando outros e, enfim. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Quem tem aí, acompanhe. E diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Segundo texto é o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Beleza? E diz: Esse primeiro aí é 1 Porquanto o Coríntios o Senhor mesmo, quê? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ah, tá. Ok. 15, 51 e 52. Segundo é 1 Tessalonicenses 4, É que eu vou pegar outra Bíblia aqui, 16 ao peraí. 17. Pega lá. Beleza? Todo mundo em 1 Tessalonicenses 4. Positivo e operante. Willy, teu áudio está desligado. De propósito, né? 1 Tessalonicenses 4, 16. E diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses dois textos eu acho que são assim, né, os mais conhecidos em relação, sempre citados, né, em relação a isso aí.
Aí eu peguei também o texto de Atos, lá da ascensão de Jesus. Eu tenho um ponto aqui que eu acho chave. Atos 6, aliás, Atos 1, 6, né? A partir do verso 6. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa pergunta é uma pergunta-chave. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos nos céus, eles, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Eu bem pego aquele caderninho preto meu, pequenininho. Acho que ele deve estar em Uau. cima da mesa aqui. Então, seria isso aí, né? Assim, existem outros textos aí vocês podem citar também. Antes eu queria que a gente orasse, né? Bora orar, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar o nosso coração hoje, nos ensinar. São mistérios que estão aqui na Tua Palavra, mas eu sei que o Teu Espírito pode abrir os olhos do nosso entendimento para compreender com clareza, Pai. Usa, Senhor, a vida do Cristiano, do Willi, do Everton, do Lucas, para que nós possamos hoje compartilhar do entendimento que o Senhor tem colocado no nosso coração e trazer clareza a todos nós, Pai, a respeito desses textos tão importantes da Tua Palavra, a respeito da Tua vinda. Esse momento glorioso para a Tua igreja e para toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, quero começar com uma pergunta aqui para já sair a 100 por hora. Quando é que vai acontecer a vinda, esse momento? Em que momento da linha da história a gente vai ver a vinda de Jesus se cumprir? Onde é que se encaixa? Claro que o dia, a hora a gente não sabe, a gente não vai cometer o erro aí dos outros aí, né? Que deram dia, mês, até hora para a volta de Jesus. Mas onde é que se encaixa na linha da história a volta de Jesus? Onde é que vocês enxergam que se cumpre isso aqui? Por quê? E por que eu faço essa pergunta? Porque até essa pergunta dos discípulos para Jesus, aí de Atos, capítulo 1, né, já mostra que eles tinham uma ideia de que Jesus voltaria logo naqueles dias, né? Naqueles dias ali. Tipo, sei lá, anos depois. Se a gente pega até o texto lá de Mateus 24, né, o sermão profético ali, há um ponto lá em que alguns interpretam, né, e dizem que Jesus errou na profecia dele, porque ele dizia que todas aquelas coisas se cumpririam ainda naquela geração, né? Ou seja, daria a entender que ele voltaria, que a sua vinda seria ainda nos dias, naquele século, né, naquela geração. E talvez, né, sim, os discípulos criam que a vinda de Jesus se daria mesmo naqueles dias. Bem, a vinda dele não veio, aconteceram outras coisas aí dentro da história, né, naqueles dias. Eu não acredito que Jesus errou na profecia, pelo contrário, se cumpriu ipsiliter cada coisa que ele falou no sermão de Mateus 24. Mas a segunda vinda dele não foi naquela época, né? Então, quando vai se dar? Quando é que isso vai acontecer? Passo a bola para vocês. Cara, deixa eu falar um pouco, que eu não sei muita coisa, então um pouquinho que eu sei. Mas eu acho que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, está muito atrelado ao nosso papel aqui na Terra como igreja, né? E talvez foi aí que me despertou um pouco o desejo de aprender mais sobre escatologia, porque
eu antes via a escatologia simplesmente como a mãe de Iná gospel, né? Que o povo fica querendo adivinhar o que vai acontecer, o que, né? Fica aquela coisa, querendo dar datas, horas, ficou aquela coisa gospel botando o mundo dentro da igreja, enfim. Mas aí eu aprendi uma frase do pastor Leandro Vieira, cara, e me marcou. Porque ele falou assim que escatologia não é você aprender o futuro, mas é você entender o que Deus está fazendo e você se colocar dentro disso. Então, escatologia nada mais é do que nós nos conectarmos com Deus, entender o que Ele está fazendo, que a Bíblia fala que a obra é dele, não é nossa, a obra é dele. Então, a gente entende o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, como Ele está se movendo, e nós, como cooperadores, que assim a Bíblia nos chama, nós nos encaixarmos nisso. E aí entra essa questão da pergunta do Nery, porque, se eu não me engano, é Mateus 24 mesmo que fala que a questão dos guerras e rumores de guerras, e só que fala que ainda não será esse o tempo, mas que fala que Jesus vai voltar, a segunda vida dele vai voltar quando todas as nações ouvirem sobre ele. Quando o evangelho for pregado em todas as nações como um testemunho. Então, quando? Não sei. Data, não sei. Mas eu creio muito que isso está atrelado com o nosso papel como igreja, de estabelecer o reino em todas as nações. Enquanto isso não acontecer, segundo a Bíblia, e talvez alguém tenha um entendimento que possa me ajudar melhor nisso, mas eu creio que enquanto isso não acontecer, a vinda de Jesus não vai se concretizar. Eu tenho um entendimento dentro dessa linha, né? De que quando Jesus fala que os discípulos deveriam ir para Jerusalém, Samaria e confins da terra. E enquanto esse evangelho não fosse até os confins da terra, ele não voltaria, né? Alguns teólogos dizem, e eu me apoio muito nessa linha, né? Dizem que essa visão, essa palavra de quando Jesus fala confins da terra, o berço da civilização era Jerusalém, né? Aquela região do Oriente Médio, até hoje é considerado o berço da civilização. Então, os confins da terra seria as Américas, né? E você percebe historicamente, e a gente percebe historicamente o Evangelho caminhando nessa direção. Saiu de lá, passou pela África, né? Entrou na Europa, foi para a América do Norte e desceu até nós, os confins da Terra. Esse confins da Terra somos nós. Então o Evangelho já chegou nos confins da Terra. O mundo não é mais aquele mundo desconhecido, aquele planeta a ser descoberto, né? Então, até existe aquele seriado, né, que a Globo fez, O Quinto dos Infernos, se referindo a esse fim de mundo como sendo o Brasil, né? E não é à toa que colocaram aquele nome naquele seriado, porque, de fato, alguns historiadores relatam que os espanhóis e os portugueses se referiam do outro lado do mar, que somos nós aqui na América Latina, ao quinto dos infernos, né? Então, nós somos considerados os confins da terra. O Evangelho já chegou até nós, então esse pré-requisito profético já foi cumprido, né? E agora, na verdade, esse Evangelho que veio aos confins da terra, ele está voltando, né? Em forma de missionários, voltando em direção a Jerusalém.
Deixa eu dar espaço para os irmãos falarem um pouco, porque senão eu vou monopolizando aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tô Assim, vendo. escatologia não é muito, muito minha área. Mas do pouco que eu entendo, eu gosto de utilizar muito em relação ao livro de Mateus, que você chegou a ler. Que nem ele falou a respeito dos falsos profetas, que depois ele fala a respeito das guerras, né? E rumor de guerras. O que mais ele falou? Ele falou que vai Aumento fome, da maldade, isso, o terremoto, amor de muitos será, isso. Aí, o que acontece? e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Isso. Aí, o que acontece? Quando essa carta foi escrita, foi em torno de 80 e 90 anos depois de Cristo. No ano 70, teve a derrubada do Templo de Jerusalém. Então, o que acontece? Século 15 e 16. Isso. O que acontece é que a carta foi escrita depois que derrubaram o Templo de Jerusalém. Então, assim, se você observar o texto, ele traz uma espécie Não. Peraí. Calma aí. Depois da destruição de Jerusalém? Isso. A carta, o evangelho... Como? Isso. Depois que derrubaram Isso. pelo Tito? Isso. A carta... Isso. Ele Mas mesmo. essa palavra profética aqui foi a palavra de Jesus. Não, estou falando da carta, foi de Jesus, mas estou falando, ele escreveu essa carta, que foi escrita para enviar para as outras igrejas, em torno de 80 e 90. Só te interrompendo, esse trecho do verso 15 e 16, ele fala justamente da destruição de Jerusalém, Isso, profeticamente. Ainda viria. Isso, justamente. Aí o que acontece? Que quando ele escreve essa carta, parece que ele tem uma espécie de imediatismo. No sentido, por exemplo, guerras sempre houveram guerras. Fome, sempre teve fome. Terremotos, sempre teve terremotos. Então ele traz uma ideia que Jesus vai voltar amanhã. Então, assim, tem que estar sempre pronto. E o que a gente tem observado... Terremoto, Lucas, só te interrompendo de novo, terremotos, segundo os cientistas, existem catálogos de terremotos somente há pouco mais de 500 anos. Né? Então, mais do que isso, não existe registro científico, né? Então, naquele tempo já tinha terremotos. O pessoal já tinha noção. Por exemplo, a cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto. Um exemplo. Então, ele já tinha, naquela região, a região da Ásia Menor é vulcânica, muito vulcânica. Então, ali tem muitos relatos de terremotos. Então, eles tinham essa ideia de terremotos, de fome, sempre tiveram essa ideia. Então, quando você começa a ler essa carta e você percebe, na perspectiva moderna, você entende que isso também acontece durante amanhã sempre. Você pode entrar hoje no Twitter, se você entrar não sei qual instituto, ele vai começar a apontar, através de instrumentos, ele vai começar a apontar onde tem terremotos nesse momento. Não é um terremoto de escala Richter alta, mas ele vai mostrar pequenos pontos. Por exemplo, na época que eu olhei, estava mostrando pequenos pontos em Goiás. Então são terremotos que acontecem hoje, mas não na dimensão que era provavelmente no tempo de Jesus. Nós temos, por exemplo, na cidade do México, tem um amigo meu que conversa lá, que mora lá, e lá constantemente tem terremotos, né? Não com aquela escala grande, mas são terremotos que você sente só um pouquinho e pronto. Tanto é que já se conviveram e não se preparam para isso. Quando acontece um terremoto muito grande, eles não esperam que seja coisa grande e toda a estrutura vai aguentar, porque já tem tecnologia para aguentar. Enfim, sobre a volta de Cristo, é que a igreja está precisando olhar nessa perspectiva de que às vezes a igreja se preocupa da vinda de Cristo quando acontecem surtos escatológicos. Como assim? Por exemplo, nós estamos nesse momento, nesse período da coronavírus, né, do coronavírus. Então todo mundo fala, meu Deus, Jesus está voltando, mas e antes de vir coronavírus? Será que a igreja está pronta porque ele pode voltar amanhã?
E daqui, na próxima pandemia, que nem no caso aconteceu no período da febre amarela. Mas tem algo interessante que a gente pode notar em relação aos dores de ventre de uma mulher, que ela vai se tornando mais constante quando está mais próximo do nascimento do filho. Talvez, no futuro, de acordo com a profecia que está escrito nesse evangelho, nessa mensagem, que está dizendo aqui, que vai acontecer com mais frequência. Né? Que nem esse ano 2018, 2020, aqui direto só foi bagaceira. A gente não sabe o que poderá vir mais para frente. Então, o que nós temos que aprender, de acordo com essa carta, que a gente tem que estar pronto, que cedo ou tarde Jesus vai voltar. Nos anos 80, até mesmo estava escutando, estava conversando com um pastor de Brasília. Nos anos 80, a primeira igreja batista de Brasília, ela era um galpãozinho feito de madeira. Porque naquela época tinha um surto escatológico. A igreja nasceu nesse surto escatológico dos anos 80. Então eles não tinham preocupação de montar prédio, porque eles já tinham uma ideia de imediatismo. Não, Jesus vai voltar agora. Não, vamos construir um templo grande. Depois que esse pastor saiu da Convenção Batista e entrou esse novo, que eu conversei com ele, o pastor José Carlos, ele falou o seguinte: logo em seguida já pegamos a arrecadação, compramos o lote e começamos a construir o templo. E a igreja batista daquele período cresceu nessa onda. Entendeu? Então, assim, surtos escatológicos vão acontecer? Vão, mas a igreja não tem que viver e lembrar da vinda de Cristo nos surtos escatológicos. Ele tem que lembrar em todo momento. Em todo momento nós temos que estar prontos. Né? Então, eu acho que eu falei demais. Mas, se alguém quiser... Não, falou não, tá ótimo. Lucas, deixa eu pegar um ganchinho bem aqui no que tu começou a citar, que eu acho que é pertinente. O próprio texto de Mateus 24, eu não sei se vocês compartilham do mesmo entendimento, da mesma visão, mas Jesus fala ali a respeito de coisas diferentes, né, no sermão. Uma primeira parte, que eu defino ali talvez até o verso 35, né, quando Jesus fecha no verso 35, dizendo assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E, inclusive, ele até cita, ainda nessa parte anterior, né, de fato, de que todas aquelas coisas se cumpririam dentro daquela geração. O que Jesus predisse ali, todas aquelas coisas, no meu ver, se cumpriram exatamente dentro daquela geração, porque grande parte delas, o cumprimento, foi na destruição de Jerusalém mesmo. Inclusive, tem relatos de Flávio José, um historiador, que relata, que fala dos horrores que aconteceram em Jerusalém na destruição em 70 e que bate como cumprimento de todas essas palavras ditas por Jesus, como, por exemplo, de que do templo não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubada, fala sobre a aflição daqueles dias, como que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, não sobreviveria ninguém, entendeu? E que nós, muitas vezes, interpretamos essas passagens como sendo um período de grande tribulação, né, que a gente entende que aconteceria antes da vinda de Jesus, antes do retorno de Jesus. Então, acaba que a igreja, ela meio que vive, igual você falou, em torno desses sinais de aflição e de angústia sobre a terra, como se isso fosse preceder a volta de Jesus. Porém, no meu entendimento, o próprio texto de Mateus dá uma ideia diferente. Quando ele fala, até o versículo 35, da grande tribulação que seria vivida pelos judeus ali em Jerusalém antes da destruição de 70, e a partir do verso 36, olha a expressão que ele usa. Ele diz assim, aí é que ele vai mudar de assunto, né? Você vê que ele vai começar a falar de outra coisa, porque os discípulos lá no início fizeram duas perguntas diferentes. Eles disseram o seguinte, quando o templo vai ser destruído? Primeira pergunta. E segundo, a segunda pergunta que eles fizeram, né, foi, e quando será a tua vinda? Então ele dá duas respostas, porque foram duas perguntas. Então ele conta a respeito da destruição do templo primeiro, e a partir do verso 36 ele começa a discorrer sobre outro assunto, que é a volta dele. Ele diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho senão o Pai. Aí aqui é que eu acho interessante, que quando ele compara os dias da vinda dele como os dias de Noé. Que ele diz assim, assim como os dias de Noé, também será os dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto, no verso 37, Mateus 24, viu, gente?
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. O que esse texto aí, se a gente ler com calma, o que na minha opinião, mostra? Que os dias da vinda de Jesus não vão ser dias em que tem lua caindo, estrela caindo do céu, estrela cadente, sol escurecendo. Não isso. Né? Até porque no texto de Mateus 24, sinais dos astros dos céus caindo, falavam a respeito das lideranças, né? Das autoridades de governo de Israel sendo destruídas. Mas nos dias da vinda de Jesus, não, ao meu ver, vai ter uma crescente, claro, uma crescente pressão sobre o mundo, que é natural, né? É até a parábola do trigo e do joio lá, crescendo junto, né? O mal cresce junto com o bem, mas vai estar em um momento de aparente normalidade, onde as pessoas casam e dão em casamento, onde as pessoas comem, bebem, né? Exatamente para criar esse ambiente, ou né, vai ser em um momento em que as pessoas não esperam. Por isso que a Bíblia alerta tanto para que a gente vigie. Porque se não fosse, se de fato tivesse esses sinais de coisas extraordinárias acontecendo, surto extraordinário, se esses fossem os sinais, né, da vinda de Jesus, óbvio, todo mundo ficaria alerta, como estão agora nesse período de crise aí por causa do coronavírus, entendeu? Então, minha forma de entender, não vai ter uma grande tribulação, né? Minha visão nesse ponto, eu sou preterista parcial, eu acredito que grande parte das profecias escatológicas já se cumpriram, né? Inclusive parte delas lá em 70 depois de Cristo, e que os dias da vinda dele vão ser dias de aparente normalidade. Não sei se vocês concordam ou discordam disso. Quando abri o grupo aí, né, que eu falei daqueles três tipos de posição, porque tem uma coisa assim que eu estou muito enferrujado nesse assunto, porque não é assunto do dia a dia, né? A gente não lida muito com isso. Eu também não tenho muita experiência também nessa área. Mas o que eu tenho assim muito entendimento, né, através do pastor José Rodrigues, que ele fala muito sobre escatologia, que foi onde eu estudei lá na Missão Cristã Mundial, que foi uma pena que 1 ano e meio eu passei lá e ele não deu aula sobre isso, mas eu, assim, uma questão de posicionamento pessoal, eu sinceramente não acredito que a igreja ela vai passar pelo período da grande tribulação. Eu creio que, como Jesus falou aí, né, o início das dores, né, assim, talvez seja um período aí que a gente esteja apenas experimentando o início das dores, mas que o período da grande tribulação, como é descrito, né, porque a gente tem que entender no estudo da escatologia o que é literal e o que é figurado, né? Então, tem muitas coisas que a Bíblia deixa muito claro que vai acontecer de forma literal, e outras coisas que vão ser realmente apenas de forma alegórica, né? Como Jesus muitas vezes usa as parábolas. Mas eu não acredito que essa grande tribulação que nós, né, a noiva de Jesus vai passar por ela, né? Eu creio que ainda é um período que talvez aí quem ficar, né? Eu li também, tem muitos anos atrás, o livro do Tim LaHaye, que é aquele livro Deixados para Trás. E tinha muito essa posição nesses livros, né? Eu li todos, li os 15 livros na minha adolescência. E lá ele deixava muito claro essa posição, assim, que a igreja não passa, né? Que a igreja é arrebatada, né? Quando Jesus aparecer nas nuvens, né? Quando via aquele som de trombetas, mas que quem fica realmente seria aqueles que teriam meio que uma segunda chance e passariam por todo esse processo aí, até que de fato Jesus... Mas enfim, é isso aí. Tá, Wellington, deixa eu só entender que talvez eu confundi. O Wellington tá aí? Tá. Tô. Ah, tá. A imagem tá pretinha. O Wellington já tá. O homem já tá ali. O homem tá ali já procurando argumento, menino. Mas
se eu primeiro fazer uma pergunta e depois complementar um pouco do que o Nery falou. Se eu entendi, tu falou então que esse texto, essa parte que Jesus fala aqui, que só quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, esse pregar a todas as nações, tu acredita então que já aconteceu? É porque É isso? até o confim, os confins da Terra, né, digamos assim, às vezes a gente leva para aquele princípio de interpretação do tipo, ah, Qualquer lugar. até é isso, qualquer lugar e qualquer tribo, qualquer pessoa, né? Aham. E, e aí isso aí é muito relativo, né? Porque Não, mas esse tem, texto em si, de Mateus 24, ele não fala até os confins da terra. Ele fala que o evangelho será pregado como testemunho a todas as nações. vamos lá ler o Aí texto, por isso. Hã? vamos lá buscar o texto, Não te entendi. vamos lá buscar o texto para a gente ver. Ah, sim, sim. Acho que é Mateus 24, 15 ou 16, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Esse evangelho do reino. Acho que é o último versículo do texto, né? Não, não, é que é Mateus 14, que fala assim, ó, e este evangelho do reino será pregado, Mateus 24, 14. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá. Uhum. E Que aí, nesse fim? Acho que contexto, a pergunta-chave é o que é o fim aí? Qual é o fim? isso, isso. O que é todo mundo? Às vezes a gente usa até essa expressão todo mundo, né? Existe até uma brincadeirinha, né? Quando a gente é criança, mãe, deixa eu ir na piscina, tá todo mundo indo. E aí a mãe fala, você não é todo mundo, né? E essa expressão todo mundo, ela tem uma aplicação para o contexto ao qual ela é direcionada. Todo mundo Sim. não significa cada Zezinho do João até o Manel. Todo Não, mundo isso aí, significa aquele É, contexto, ok, né? isso aí eu entendo também, porque eu acredito que, assim, mas eu acredito que teve gente que nasceu e morreu e nunca ouviu falar do evangelho. Então, eu acredito É, realmente que esse todo mundo não seja de fato cada Zezinho. Só que o texto ah, fala só todo mundo, o texto fala todas as nações. E na- aí, na- quando fala todas as nações, eu já acredito que de fato são todas as nações. no original aqui são, fala. são quantas nações catalogadas pela ONU hoje? São Não, 170, né? na verdade, aqui no original, aqui fala basileias. Então tá referindo a reinados, né, as reinos. Mas eu consegui entender na parte do até os confins da terra, né? Que eu acho que é Mateus, acho que o último versículo que pregar sobre todo mundo, pregar o evangelho, acho que é Marcos, alguma coisa assim. Mas será que esse contexto de até os confins da terra não seria ali até mais ou menos na Espanha? Porque assim, eu posso, Piorou, né? porque naquele Chegou tempo, até na Espanha, não, chegou que eu tô mais falando, rápido ainda. naquele tempo, tipo, a pessoa não sabia qual era o que tinha além do mar, entendeu? Eles não sabiam que Então, existia alguém, vida do Tupiniquim. então eu queria entender essa parte, entendeu? Sobre pegar o evangelho até os confins da terra. Se é assim, é, existem nações que ainda não chegou, que, por exemplo, os sentinelas do norte, lá perto da. Esqueci já qual é o nome ali, perto da Tailândia, aquela região lá. Até hoje não chegou lá, tanto é que tem relato daquele menino que foi tentar evangelizar lá. Conseguiu entrar em contato quando tentou. O pessoal começou a dar flechada. Na segunda vez ele foi sozinho de barco, deram flechada e morreu, ficou com o corpo. O pessoal nem sabe como é que. Nem deram notícia do corpo dele no final. Mas, Sim, aí esse é um ponto, porque quando fala confins da terra, talvez realmente aquele povo não sabia, não tinha dimensão de pessoas além mar, mas aí quando fala todas as nações, sendo que é uma palavra que é do próprio Jesus, eu não sei se aí, assim, meu leigo modo de pensar, mas eu não sei se aí é uma interpretação do autor ou se ele realmente escreveu
como o Nélio falou, como é? Ipsis liris. Ipsi litteris. Quando é literal, se ele escreveu literalmente o que Jesus falou. E aí, se é uma fala de Jesus, aí eu já acredito. Assim, eu já acho que muda um pouco o pensamento, porque talvez, assim, vocês estão lá no pensamento do confins da terra, lá do último versículo, mas eu estou focado nesse 14 aqui. Que fala todo mundo, ok. A gente entra em comum acordo que não é cada Zezinho, mas quando fala todas as nações e é uma fala de Jesus. Almeida revisada e corrigida, diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Qual e é então o. virá o fim. Qual é o. É Mateus 28. Mateus 24, 24, 14. 14. Não. Ah, tá, beleza. É Ô, uma. pessoal, deixa eu dar Você uma tem que humilde pegar a opinião. interpretação do que define uma nação, né? Tem uma história relacionada com isso. Tipo, porque o pessoal que fala de missiologia, né? Eles, por exemplo, existem tribos aqui dentro do Brasil que ainda nem foi, não há nem tradução para o português, né? Nem a Bíblia, né? Que ainda nem há conhecimento dessa língua. Então, eu já ouvi falar, inclusive pelo pastor José, até que pelo menos uma pessoa daquela nação, dessa definição, né, do que seria nação, né, o que enquadra como nação é a língua, a cultura, até que eles ouçam, né? Tem dois critérios eu tenho certeza, faltam mais um, são três, que define nação. Língua própria, terra, né? E tem mais um item que é assim, determinante para enquadrar uma nação, né? A terra própria, que é a língua Pessoal, própria, e tem mais um item. No mundo antigo considera também deixa eu fazer um tempo. comentário aqui, ver se vocês acham pertinente, que é o seguinte. O que eu acho que é interessante para a gente poder entender o texto? Tem uma regra da hermenêutica que diz que o texto interpreta a si mesmo, né? A Bíblia interpreta-se a si mesmo, ou seja, se não existe controvérsia na Bíblia, então outros textos que falam sobre todas as nações ou todo mundo, o evangelho ser pregado em todo mundo, vão nos ajudar a esclarecer o que é todo mundo. Vocês concordam comigo? No seguinte sentido, de que eu acho que o que é importante aqui, para a gente poder entender o que é o que a expressão está querendo dizer com todo mundo, é a gente entender o contexto. Qual é o contexto? O contexto é Jesus está dando resposta para os discípulos que perguntaram quando seria a destruição do templo. Tá? Então, Jesus está respondendo essa pergunta. Quando é que o templo vai ser destruído? Aí Jesus vai e responde que isso aqui tudo iria acontecer, ó, né? Essas coisas aí. Porém, tudo isso é o princípio versículo 8 aí. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Então, serão atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vê que ele está falando de serem odiados de todas as nações. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair. Vamos lá. Trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Olha que coisa importante aqui. Muitos interpretam esse texto como sendo nos dias da segunda vinda. Não. Esse texto era para aqueles dias. É para a primeira pergunta. Era para aqueles dias. Vamos lembrar. Isso é o tempo. Só no 36 tá que é a segunda pergunta, que ele pergunta quando é que é o fim da era. Isso. Só a partir do verso 36. Então, antes do verso 36, vamos entender que ele está falando de um fim. É o fim daquela era, é o fim daquele tempo para os judeus. É o cumprimento da palavra, da profecia de destruição do templo. Então, o fim aqui é isso. Não teria como Jesus estar falando de um tempo
para hoje, né? Ele está falando daqueles dias. Aí, para a gente entender o conceito aqui de todo mundo, vamos pegar outro texto. Se vocês tiverem Bíblia aberta aí, veja um texto, por exemplo, É interessante. pega aí Deixa você terminar. Romanos 1 e 8. Romanos 1 e 8. Quando Paulo fala assim, ó, Romanos 1 e 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, ele está falando de uma coisa no presente, todo mundo. Eu separei um outro texto bem aqui que tem também pela concordância. Vamos lá. Tem que ver o contexto de mundo aqui em Romanos. Espera aí, rapidão. Porque ali a gente viu o Basileia. Tem, pega aí pra gente ver se bate, né? Porque todo mundo, ao meu ver, nesses 3 textos aí, eles estão entrelaçados, estão dentro do mesmo contexto, né? É a pregação do evangelho em todo mundo, né? Dentro do mesmo contexto. Tem um outro texto aqui ainda, enquanto o Lucas procura lá. Deixa eu ver bem aqui qual é o outro texto. Em Colossenses. Em Colossenses 1, 5. Paulo também diz assim, ó, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. E tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, os 3 textos eles estão falando da mesma coisa, da pregação do Evangelho em todo o mundo. E Paulo, quando cita a questão do todo mundo, ele cita como algo que já aconteceu ou que está acontecendo. O evangelho sendo levado a todo mundo, né? Então, para mim, fica muito claro de que esse texto aí está se referindo ao mundo daqueles dias, né, como foi colocado pelo Hélio, que era um contexto completamente diferente do de hoje, claro. E está falando para aquela geração mesmo, porque era uma geração que viveria essa aflição, essa grande tribulação. O William até colocou um ponto, né? Ele falou assim, eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou até mais radical. Eu acredito que não vai ter mais grande tribulação. Entendeu? Não vai ter grande tribulação. A grande tribulação já aconteceu. Nós vamos estar vivendo dias de normalidade. Quando nós vamos ser surpreendidos. Aí nós temos que pular para Apocalipse, para a gente ver. Sobre essa parte Bora! a parte do todo mundo, essa parte de Mateus eu achei interessante, porque quando ele escreveu essa carta e falou a respeito de pregar o evangelho a todo mundo, e você colocou no contexto direcionado ao templo judeu, ao templo dos judeus, né? Tá baixo para você aí? Não, tô ouvindo. Do templo dos judeus, o que a gente pode direcionar também? Que ele está dizendo, né? O escritor do Evangelho de Mateus, ele fala o seguinte: gente, esquece o templo, esse templo de agora. O objetivo de vocês é pregar o Evangelho, é ir para todas as nações. Talvez ele está dando essa ideia. Quando ele falou sobre mundo, ele falou sobre Basileia, né? Sobre reinos, sobre... O outro colocou, no final do versículo, fala etne, a palavra no original. Então, nações, né? Outras pessoas de outras línguas. Quando a gente vê Paulo falando sobre o mundo, ele está falando a respeito de cosmo. Ou seja, qualquer pessoa, cosmoi, tipo, qualquer pessoa que faz parte do meu contexto hoje aqui. Então, as perspectivas estão ligadas a aquilo que eu estou distante, né? No caso do livro de Mateus, aquilo que está longe do meu alcance, que eu tenho que ir lá para pregar, igual no caso de Jonas e os... Tudo bem que não encaixa muito contexto, mas na ideia de distância. E no caso do cosmoi é no sentido da minha convivência, quem está aqui na minha volta. Então, para todo mundo que está aqui. Então, tipo, é o alcance que eu tenho. Se eu for mais, é sempre o cosmoi que eu vou estar vivendo. Ao contrário do livro de Mateus, que fala Etné e Basileia, que é longe, em outro lugar. Deixa eu ver aqui, Lucas, no texto de Colossenses. Colossenses o quê? De Colossenses, aqui, Colossenses 1 e 5, né? Foi o texto que nós usamos. A palavra aqui é cosmos. Mundo aqui é cosmos. Agora vamos lá no texto de Mateus.
Mateus 24, 14, né? É engraçado que, tipo, em Mateus ele fala no sentido, tipo, Mateus lá longe. Tipo, ele fala, tipo, lá longe. Mas quando você vê nas cartas de Paulo, o lá longe já tá acontecendo. Porque ele tá lá nas outras nações. Ele já tá na etnia, já tá na Basileia, já tá em outro lugar. Muito interessante observar nessa perspectiva. Que o evangelho, tipo, quando Jesus estava falando, não estava acontecendo a realidade de Paulo. E quando o livro de Mateus foi escrito, tipo, Paulo já estava fazendo, porque a primeira carta que foi escrita foi 1 Tessalonicenses, no ano 50 a 51. Então, tipo, gente, no começo não estava acontecendo o que estava agora. Então, esquece o tempo, vamos viver o cosmói, vamos pregar agora, o agora, pregar pro cosmói, porque nós já estamos nessa basileia aqui. Vamos viver agora, porque lá atrás foi profetizado o que está acontecendo hoje. Muito legal a gente olhar nessa perspectiva. Sem dúvida. Eu acho que. Tá, vamos lá. Eu acho que dá pra gente passar para um próximo tópico, avançar para a nossa discussão, porque o que eu acho que é o cerne da questão aqui, né? Já que a gente está falando da segunda vinda de Jesus. É porque, às vezes, o que eu sinto? Eu sinto que a gente fica muito apegado à ideia de uma grande tribulação, né? De que vão acontecer essas coisas terríveis e assombrosas, e que após isso é que Jesus vai voltar. Aí o Willi citou, né? Não, mas eu acredito que nós não vamos passar por isso. Ou seja, a igreja vai ser tirada da terra antes de essas coisas acontecerem. De qualquer maneira, isso deixa a gente assustado, assombrado, né? Fala assim, a qualquer momento vai vir uma grande tribulação, meu Deus, será que eu vou ficar? Será que eu não vou? E tal. Então é muito importante a gente pensar a respeito disso, porque dependendo da forma como a gente interpreta as escrituras nesse sentido, a nossa fé pode ser abalada, porque de repente eu estou acreditando que eu não vou passar por uma grande tribulação, e aí de repente tem uma grande tribulação e eu passo por ela. Ou então eu estou tranquilo porque ainda não chegou. O cerne, né? O cerne da questão, é claro que a gente está aqui justamente para debater ideias e interpretações, mas o grande cerne é estar preparado. Seja o que for, seja para subir com Jesus agora, seja para experimentar um Covid.20, né? Seja para passar pelas dores, seja para subir com Jesus só depois dos 7 anos de tribulação, mas uma coisa é fato, Jesus voltará. Vai voltar. Seja antes, seja no meio, ou seja depois da tribulação. E os mortos vão ressuscitar. Ele volta para resolver essa bagaça. Do jeito que está, não vai ficar. E nós precisamos estar preparados. Né? Por isso, agora, assim, eu não quero que o Cristiano leve para o lado pessoal, mas o que eu percebo muito crente, às vezes ele se apoia muito nisso, né? O evangelho não chegou na tribo indígena Pataxó ainda, então eu ainda posso dormir tranquilo mais uns 50 anos, né? E outros até trazem uma interpretação muito positiva desse aspecto, se colocando no processo. Não. Então, se falta ainda chegar na tribo Pataxó, eu quero ser o cara que vou lá para que esse processo se acelere, né? E aí o texto de Romanos fala que a geração geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós podemos concatenar até, né, essa interpretação de que é necessário uma ação da igreja para que Jesus volte rápido, e eu sou muito simpático a isso, apesar de crer que esse fim do mundo já passou, e esse evangelho já chegou no fim do mundo, mas eu creio que é papel da igreja acelerar esse processo na volta de Jesus, no sentido dessa manifestação dos filhos de Deus. Wellington, eu não... pode ficar tranquilo que aqui a gente está para aprender e tal, tá de boa. Mas eu realmente, quando aquilo que eu interpreto desse texto e
Talvez a gente fique muito focado no mundo, nações e tal, mas eu vejo não como uma forma de escape, falta chegar na patachoca, então eu posso dormir tranquilo, mas na verdade eu vejo ao contrário. Falta chegar na patachoca ainda. O que, que a gente está fazendo como igreja que o evangelho não chegou lá? E aí, assim, tem um estudo de 2016, é o último que eu tive acesso, que naquela época nós éramos 8 bilhões de pessoas e tinha cerca de 3 bilhões que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Nunca ouviram falar, não sabe se você chegar lá falando Deus, Jesus, eles vão achar que você está perguntando sobre tempero ou nome de planta. Então, assim, 3 bilhões de 8 naquela época é quase De 6. 50%. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu vejo, na verdade, como um despertamento para a gente, né? Você crê que esses 3 bilhões, Jesus não pode voltar agora? Impossível Jesus voltar agora. Não, eu não tenho nem entendimento e muito menos ousadia de falar se Jesus pode ou não voltar agora. Mas eu acredito, assim, que é um pouco, sei lá, complicado imaginar que Jesus vai voltar enquanto metade do mundo sequer ouviu falar dele. Eu acho complicado ir por aí. Mas assim, é como eu falei no início, o meu conhecimento sobre isso é pouco, eu estou aprendendo e gosto muito desse tipo de conversa nossa aqui, para a gente realmente, em quem já conhece, já tem mais experiência, compartilhar seu conhecimento com a gente e a gente crescer, amadurecer junto. Mas respondendo essa tua pergunta, não ousaria dizer que Jesus vai ou não voltar, mas eu, assim, no meu entendimento, eu acho difícil acreditar que Jesus pode voltar agora, a gente tendo quase 50% A do gente mundo que vê, nunca ouviu falar é, dele. a É isso gente aí. vê que alguns casos, né? Como o Nery disse, a Bíblia interpreta a Bíblia. Uns casos em que Deus poupou por causa de um, por causa de dois, por causa de três, né? A situação ali em que Abraão começa a conversar com Deus quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a defender Ló e tal, aquela coisa toda, e, e a gente vê essa coisa da representatividade, né? Então, se tem um que ouviu, conhece, né? Eu não sei, aí eu também não tenho maturidade para dizer, no dia do julgamento final, como que vai ser essa fila de gente que possivelmente ou não ouviu nada ou em algum momento ouviu assim um relance de uma mensagem de Jesus e de repente está na fila dos que vão para o lago do fogo de enxofre. Como é que vai ser essa conversa de Deus nesse momento do julgamento, né? Não sei, mas eu sei que existe uma questão aí de proporção, de justo, que por causa do justo a terra não perece, né? E aí eu concordo com o Willy e com o Nery, de que nós não vamos experimentar a grande tribulação, porque a igreja é o sal da terra, e é por causa da igreja que a coisa não está pior, é por causa da igreja que o mundo ainda não está pior do que o que está. Né? E por causa de Abraão, salvou ali aquela proporção de pessoas, né? Que foi só o sobrinho dele ali, né? E a minha mulher direito escapou. Mas eu creio muito nessa coisa da proporção, né? De alguma forma Deus olha isso, né? Então, não são que não ouviu Jesus, mas tem missionários lá, e esses missionários não estão conseguindo romper, mas eles estão lá. Então, né, de proporção de que o evangelho avançou e está avançando,
Eu não sei como que Deus avalia esse todo mundo, por isso que eu me apoio muito nisso, e creio que nós somos o fim do mundo, né? Por mais que ali alguns países asiáticos possam estar com algumas fronteiras meio difíceis ali, algumas tribos, mas eu creio nessa coisa da escala da proporção, né? Pode ter ali famílias de missionários que estão já dentro desses países e nós não sabemos como que Deus avalia Sim. isso, né? Eu acredito, Wellington. Falar, né? Aham. Eu queria até citar com vocês aqui, ó. Mas eu encontrei aqui, queria compartilhar com vocês. O que alguns pais da igreja, né, escreveram a respeito dessa questão. Tá travando pra Contei todo mundo ou só pra mim? uma anotação de o pensamento de Eusébio a respeito dessa questão diz assim, ó, o ensinamento da nova aliança alcançou a todas as nações e de uma só vez os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram a cidade e o templo. João Crisóstomo escreveu o seguinte: vocês pregaram em todos os lugares. Então ele acrescentou: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. O sinal definitivo deste tempo do fim será a queda de Jerusalém. Isso quem escreveu foi João Crisóstomo. Justino Marte escreveu o seguinte: de Jerusalém saíram pelo mundo homens, em número de 12, pelo poder de Deus. Eles proclamaram a toda a raça de homens que havia sido enviados por Cristo para ensinar a todos a palavra de Deus. Isso em 1989. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: houve um intervalo suficiente para a plena proclamação do Evangelho pelos apóstolos e evangelistas da igreja cristã primitiva, bem como para a congregação daqueles que conheciam o Cristo crucificado como o verdadeiro Messias. Depois veio o terrível fim que o Salvador previu e predisse, cuja expectativa extraiu de seus lábios e de seu coração o triste lamento que seguiu a sua profecia sobre a condenação que aguardava a sua capital culpada. Por que eu estou citando isso aqui? Porque eu tenho um entendimento seguinte, mais uma vez vou citar aqui. Eu acredito que essa palavra aqui, que essa palavra especificamente de Jesus, sobre aqueles dias lá e se cumpriu. É a minha forma de enxergar. Agora nós estamos vivendo um outro momento, inclusive, Cris, que eu acredito que tem tudo a ver com a ideia que a gente tem trabalhado em torno do reino na questão dos 7 montes, né? Quando Jesus morreu e ele ascendeu aos céus, que inclusive Estevão, quando morreu apedrejado, teve a visão, ele olhou para o céu e viu Jesus assentado no trono à direita de Deus, né? Ou seja, Jesus já entronizado. Eu creio que ali o reino de Deus foi implantado. E o reino, a partir de então, ele começou a crescer. Assim como Jesus conta na parábola do joio, né? Do trigo e do joio, que o camarada foi lá e semeou o seu campo, depois veio o inimigo e semeou o joio no meio e tal. E aí, o que vai fazer? Vai tirar o joio? Não, vai deixar os dois crescerem juntos. Então, o que acontece? Acontece que o reino de Deus, ele desde aquele momento em que Jesus foi entronizado nos céus, ele está crescendo. Ele está crescendo, o reino de Deus está avançando. A igreja sempre vai estar um dia após o outro melhor. A igreja de hoje, a sociedade de hoje está melhor do que era 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás. Por quê? Porque está tendo uma constante de crescimento, né? O reino de Deus está avançando. E assim como até a profecia de Daniel, lá, né, do sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que estava lá e que se soltou e que quebrou os pés de barro, destruiu os reinos, depois aquela pedra foi crescendo até se tornar uma grande montanha. Eu vejo que isso é o reino de Deus. O que eu penso a respeito dessa questão de Jesus vai voltar só quando o evangelho for pregado a toda criatura? Eu penso que Jesus vai voltar quando o reino de Deus tiver alcançado esse grau de influência sobre a terra. Entendeu?
Então, o reino de Deus vai avançar, ele vai crescer. E vai chegar um ponto que a noiva, que a igreja, vai estar preparada. Ou seja, que o reino de Deus vai ter alcançado esse nível de influência sobre a terra. E é nesse momento que vem a volta de Jesus. Ah, mas quer dizer que não vai ter guerra, não vai ter tribulação, não vai ter angústia, não vai ter perseguição? Vai por quê? Porque da mesma forma que o trigo está crescendo, o joio também. Então, à medida que o reino avança, as pressões, o mal também cresce sobre a terra. Né? Então vai chegar um momento em que o reino de Deus vai alcançar um nível de influência tal que vai estar pronto para o rei vir e tomar o lugar dele na terra. Então eu penso que o momento da vinda de Jesus vai ser um momento de muito avivamento, sabe? Eu acredito que vai ser um momento em que a igreja vai estar vivendo o seu melhor momento. Essa conversa de que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. É lá em Jerusalém, lá naqueles dias. Nos nossos dias, a igreja vai estar no seu melhor momento. O reino de Deus vai crescer e vai avançar. Claro que vai Ele estar vai tendo pressões sobre a arrebatar, terra também, porque o joio ele vai cresceu. arrebatar uma noiva pronta, não uma noiva capenga. Vai arrebatar uma noiva pronta, entendeu? E nesse contexto de Então, reino, né, eu também creio que às vezes a gente tem uma interpretação muito espiritual da questão de pregar o evangelho, né? Veja bem, nos tempos de Paulo, quando ele entra em Roma, né, e ele leva o evangelho para Roma, e esse evangelho, essa estrutura de reino vai avançando pela Europa, a gente pega um período muito nebuloso ali, que é o período dos bárbaros, né? E os bárbaros, eles tinham um estilo de vida e um costume totalmente pagão, totalmente às avessas mesmo. Uma coisa maligna ao ponto de fazer sacrifício humano, né? Era muito comum no meio da cultura dos bárbaros. E o evangelho, ele avança de tal forma na Europa, aí a gente sabe dos excessos que a igreja católica usou e tudo, mas tirando a questão do excesso, o fato é que o mundo hoje é regido, em sua grande maioria, por um processo de aculturamento, e aí eu vou usar essa palavra aculturamento em paralelo com a palavra reino, que o Nery aplicou muito bem. Né? O mundo hoje é regido, e aí eu digo todo mundo, né? Geograficamente falando, o mundo é regido por um processo de aculturamento que começou há 2000 anos atrás, de uma moral ética judaico-cristã. Aí você vai dizer, não, Eric, mas isso aí não tem nada a ver com pregar o evangelho. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. é o reino. Lá naquela É o nação, reino de Deus. lá naquela nação que ainda não pode abrir um templo, que entendem que existe o princípio de casamento, de pai e mãe, de criação de filhos, princípio de autoridade. Tudo isso foi algo que o cristianismo trouxe para todo mundo. Todo mundo. Eles não aprenderam esse princípio e essa moral ética cristã com base na evolução histórica cultural da tribo deles lá, de forma alguma. O que chegou para eles, da moral ética judaico-cristã, é um processo de aculturamento, de pregação do evangelho e de influência do reino de Deus sobre o globo. E é claro que ainda... Wellington, É, não, o que tu tá falando é é um claro negócio que ainda interessante. existem alguns excessos de pensamento infantil, de muçulmano no Oriente Médio, mas, em sua totalidade, o mundo é regido por um aculturamento cristão que é a influência do reino de Deus sobre o globo. Isso é fato. Pode falar, Nery. É isso mesmo. Não, eu ia completar o que tu ia dizendo o seguinte, que assim, acaba que devido ao fato de a gente ter uma visão muito... eu não tenho outra palavra para dizer,
Mas, assim, uma visão muito fatalística a respeito da vinda de Jesus, uma visão muito apocalíptica a respeito da vida de Jesus, que as pessoas temem esse momento, quando na verdade elas deveriam desejar esse momento. Vai ser o ápice da história, sabe? Assim, tanto é que na maioria das vezes que o Senhor fala a respeito da vinda dele, ele fala de galardoar, né? Ele fala de entregar recompensa. Mas a gente enxerga esse momento como sendo um momento de punição, né? Como sendo um momento que a gente tem que temer. Não, é um momento que a gente tem que estar preparado, óbvio. Mas esse momento, por que eu acho que a gente tem que estar preparado em todos os momentos que a gente vê Jesus mesmo falando a respeito da vinda dele, né? Como, por exemplo, a parábola das virgens, né? Ele está falando de quê? Ele está falando disso. Então ele fala de quê? Para que nós não percamos essa recompensa, que é estar com ele, que é desfrutar do que ele tem. Então a gente tem que realmente estar preparado, vigilante, o tempo inteiro, né? Ter olho na candeia, para que quando ele volte, a gente possa desfrutar das recompensas, né? Das núpcias com ele. Mas a gente geralmente, exatamente no que diz respeito à escatologia e tal, a gente sempre traz uma visão fatalística a respeito, né, ali no entorno da vinda de Jesus. E eu acho que a igreja deveria ser ensinada e treinada nessa outra ideia, nessa outra vertente, de quê? De que esse é o tempo para nós aquecermos o nosso coração, é o tempo para nós crescermos em influência, é o tempo para que nós anunciemos o Evangelho de forma que o Evangelho seja aquela luz posta sobre a mesa, né, e não escondida, que ilumine toda a cidade, que a igreja influencie a cidade, que a igreja influencie os países, as nações da terra, né, realmente. Essa é a forma de nós apressarmos a vinda do Senhor, ao meu ver. Né? Ao invés de a gente ficar aqui de braços cruzados com a visão fatalística, no sentido de que não, o mundo vai de mal a pior, vamos esperar o anticristo se manifestar, porque depois vai vir a besta e ainda tem que ter o período de tribulação, que eu não vou estar aqui, eu vou ficar no céu, eu não vou ver nada disso, os outros é que se explodam por aqui, eu quero estar no céu. Mas esse pensamento, né, e é de uma grande maioria do medo, né, de se encontrar com Deus, é um medo muito cabuloso, né? Porque esses dias eu estava até falando com a minha sogra, né? Eu tenho vontade de orar por um defunto e ver ele pular do caixão. E ela, misericórdia, eu falei, tá, mas se o cara pular do caixão porque você orou por ele, não é uma bênção? Ela vai correr. Por que as pessoas têm medo? Né? Por que Adão teve medo e se escondeu de Deus? Você estava ali se relacionando com Deus o tempo todo e de repente pisa na bola e passa a ter medo. Na verdade, desde aquele momento, né, da queda, paira sobre o homem um espírito de condenação. Né? Aquele espírito que traz aquele sentimento de que não estou preparado, ainda não é o momento, falta alguma coisa, né? Falta mais espiritualidade, falta mais santidade, enfim. Né? Enumere aí a lista do checklist aí. Né? E esquecem que, na verdade, essa jornada começou no dia que nós levantamos a mão e dizemos sim para o Senhor, e que essa caminhada é pela fé, e tudo é pela fé. Alguns vão estar nesse checklist, um checklist mais ok, né? Estamos na era aí do checklist ok, né? E outros, nem tanto, mas pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, Deus. Então, nós temos que nos apropriar das verdades que Jesus conquistou na cruz e nos apaixonar por isso. Né? De fato, o que o Nery disse é uma verdade. Né? E aí, quando fala a palavra Apocalipse, só vem na cabeça
o dragão de 7 chifres, e a terra abriu e saiu, né, gafanhoto de dentro da terra, né, e essa coisa medonha, né? Sobre Mas o tipo nós, com de... certeza, quando esse negócio estiver nesse ponto, com certeza a igreja não estará aqui, porque quem tem o Espírito Santo, os dons do Espírito, o poder do Espírito, não tem como ficar frente a frente com a besta e não levantar a mão e ela cair. Uhum. Né? Não tem, é incoerente. É incoerente nós sermos cheios do poder de Deus e ver o diabo destruir a terra e não poder fazer nada. É por isso que Jesus tira os dele daqui, justamente por isso. Né? Seria uma guerra, Estados Unidos invadindo uma tribo, né? Vira fubá da noite para o dia, né? Isso é o que a gente chama de... Mas assim, a gente tem muito conteúdo para ir digerindo, né? Quando a gente fala dessa Fala aí, teologia, dessa ideia mais fatalística, né? Que a gente chama de semi-pelagianismo, né? Que acredita que hoje eu menti, então já perdi a salvação. Essa ideia, né? É muito enfurnado nas igrejas hoje. Por isso que o pessoal fica com mais medo da volta de Cristo do que com aquela esperança, aquele anseio de ver Jesus, que nem Paulo. Gente, viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Então, não tem isso mais que isso. Assim, gente, eu menti hoje, então, meu Deus, eu tenho que pedir perdão, porque eu não vou poder ir para a igreja. Nossa, eu não posso... Tem gente que acredita até mesmo. Nossa, hoje eu falei mal com a minha mãe, então eu não posso ir lá tocar louvor hoje. Eu já ouvi coisa assim, entendeu? Então, assim, acaba... Então, assim, são essas coisas graves que estão dentro da igreja. É comum você ver isso dentro das igrejas, né? Eu acho que é só isso que fala. Eu gosto mais de uma expressão assim, de que, nesse sentido, nós, na maioria das vezes, somos imaturos, sabe? Deus ele sabe separar o que é a imaturidade da rebeldia. A maioria das nossas atitudes, elas são em função da imaturidade. É por isso que a gente está, dia após dia, amadurecendo e crescendo. E Paulo até disse que a gente vai crescendo assim até nos tornarmos varões perfeitos, né? Porque somos como crianças mesmo, a gente está amadurecendo nesse sentido. Então, Deus sabe olhar para um pecado que você comete e entender que aquilo é porque você é imaturo. Uhum. É irracional, é fora da lógica eu olhar para minhas filhas, crianças, e, sei lá, um deslize, ela deixar cair uma comida na mesa, ou de repente fazer qualquer coisa que seja, e eu expulsá-la de casa e falar, oh, você não é minha filha mais porque você fez isso. É irracional, não tem lógica, não cabe dentro da nossa lógica. Por quê? Porque aquele erro que ela está cometendo é fruto de imaturidade, é porque ela é imatura. Deus sabe fazer essa diferenciação, né? Ele sabe olhar para nós e entender o que é fruto da imaturidade e o que é fruto de rebeldia. E a rebeldia, Deus, claro, né? Deus sabe como lidar e tratar a rebeldia. Ele repugna o rebelde, né? Mas o imaturo, ele sabe quem é. Então, também é um ponto que a gente precisa pensar a respeito da visão da igreja, a respeito de si mesma, né? Como é que Deus me vê? Como é que Deus me enxerga? Porque se eu não tivesse a concepção de que eu sou filho, igual o Lucas falou, eu vou viver nessa, de achar que todo dia eu perdi minha salvação. Né? E aí, A gente precisa fazer essa diferença entre... Exato, entendeu? Então é necessário entender qual é o papel da fé, né? Ou seja, a salvação é pela fé, né? E o papel das obras. Tipo assim, o que as obras vão me trazer? Porque senão também eu só me converteria, aceitaria Jesus, cruzaria os braços e não faria nada. Né? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, porque a fé, ela produz obras. E as obras vão trazer recompensa. Né? Elas vão trazer frutos e vão trazer recompensa. Na volta de Jesus, quando Jesus vier e nos tomar para ele vai entregar galardão. Né? Então, o que eu acho que poderia
muda muito a nossa visão. A minha, por exemplo, muda muito quando eu paro para estudar e orar e pensar a respeito dessas coisas. Porque a gente vê tanto Paulo e os apóstolos, enfim, nas escrituras a gente vê tanto falando sobre esperança do futuro, esperança no futuro. Mas ora, e o que é que tem para o futuro? O que é que nós de fato devemos esperar? Quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer, Lucas? Ele vai trazer o que para nós? O que vai acontecer? Jesus veio, voltou. Ele está voltando para quê? É só para nos levar para o céu e nós ficarmos lá a eternidade cantando santo, 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 santo e tocando violino sentado na nuvem? Um processo aí. É o que eles chamam de descanso eterno, né? Tá brincando. Descanso eterno é no final de todas as coisas, né? Esse primeiro arrebatamento é um arrebatamento, pelo menos eu creio assim, né? As bodas do Cordeiro. Eu não creio muito nessa coisa da tribulação, né? Ele sobe, né, com a igreja, e o bicho pega aqui embaixo, e aí é por 7 anos de tribulação, e depois ele volta para o governo do milênio, né? Ele volta depois desses 7 anos para o governo do milênio. Ele desce no Monte Sinai, em Jerusalém, com a igreja. Aí sim, esse retorno é o retorno no cavalo branco, com o seu cavalo e seus cavaleiros. Não sei como é que funciona essa coisa de cavalo no céu, mas a Bíblia fala que ele vem Os mais montado num brutos cavalo que vão branco. chegar lá. Passar por aí, Cristiano sim, Amansar. nós vamos voltar para reinar com ele durante 1000 anos, e esse reino Milênio. vai ser um reino não tão simples assim, porque a terra está o caos, e ele vem para ajeitar a coisa, digamos assim, até que a nova Jerusalém venha dos céus, e aí sim a gente entra em Apocalipse 19 em diante ali, para o que eles chamam de descanso eterno, né? Que é o período que literalmente paz, porque até lá tem muita água para rodar debaixo da ponte, né? Então, assim, em resumo, né, é a forma que eu creio. Na verdade, são duas vindas de Cristo, né? É uma vinda voltada para o arrebatamento, em que Paulo fala do rato secreto, um piscar de olhos, né? Jesus fala que ele virá como um ladrão, ou seja, um negócio rápido que muitos nem vê. E aí, essa segunda vinda, após o período de tribulação, ele vem então com a igreja para reinar. Aí sim, todo olho verá, né? Ele vem montado no seu cavalo branco, está vestido com manto de sangue, na sua coxa uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Essa descrição toda de Apocalipse fala dessa coisa de ver, e aí sim, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É nesse contexto de segunda volta, na verdade ali, terceira Tá volta. tendo uma obra na casa dele aí. Ele está construindo uma parede lá. Entendeu aí, Nery? Entendi. Vai ter 3 voltas de Jesus. Não é bem 3 voltas, porque essa volta do arrebatamento da igreja, nós não podemos caracterizar tanto assim como volta de Jesus, né? Porque vai ser... o contexto é o arrebatamento da igreja. O contexto é a igreja subir, não é Jesus vir, né? Deixa eu dar um entendimento, Wellington, a respeito, que eu tenho a respeito disso aí. Que é o primeiro texto que a gente deu lá, né? O de 1 Tessalonicenses. Vamos voltar nele lá. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Se vocês puderem abrir ele também, para a gente poder estudar um pouquinho sobre ele. Eu tenho uma visão a respeito dessa vinda de Jesus. Para mim, só existe uma. Claro, minha forma de interpretar.
Aí Eu não penso vem o que milênio. O a milênio não segunda existe? O milênio não existe? existe, Tá. existe, claro. Ele Jesus vem vem agora, exatamente já para vem com o estabelecer milênio. o vem agora para o governo Já dele, vem pro milênio, para então. liderar sobre as nações. Vem. Já vem pro milênio. E a forma de interpretar, A claro. igreja não Aham. sobe e não tem arrebatamento. Sobe? Tem. Tá aqui, ó. Vou te explicar, vou te mostrar aqui agora. 1 Tessalonicenses 4:13, aliás, 4 a partir do 16 aí, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vamos lá, então, a vinda dele. Aí, nesse momento aqui, vai acontecer três coisas. Primeiro é que Paulo diz aí, né? Ele vai descer dos céus. Aí, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, é a primeira ressurreição, né? A ressurreição dos mortos em Cristo. Todos aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados ali agora e vão para o encontro com ele lá nas nuvens, lá nos ares. Não sei se é nas nuvens, não, nos ares. De forma que Jesus está em uma posição em que todo olho está vendo. Ele está encontrando com os santos dos ares. É algo esplendoroso. Aí um rapto secreto, chamado até de Não, rapto. não existe. Onde é que tem isso na Bíblia? Não diz que ele virá como ladrão? Não está isso na Bíblia? Na sua Bíblia não tem um ladrão. Não, mas o que é vir como Ele ladrão? conhece Vir como... ordem. Não, mas o vir como ladrão é para falar sobre vigilância. O contexto do texto lá é para nos ensinar a ficarmos vigilantes. Não que ninguém vai ver. Entendeu? É um ponto que eu acho, assim, na minha forma de enxergar. Tá, vamos lá. Então, na minha concepção, isso aqui não é secreto, é público, tá? É o evento da vinda dele. Até porque tem ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta, tá? É algo esplendoroso. Tá, ele volta ali nos céus, aí acontece a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, verso 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, primeiro a ressurreição dos que morreram com Cristo, depois nós vamos ser transformados. Então veja que a gente não vai passar pela morte, né? A gente vai receber um corpo semelhante ao dele, né? Um corpo glorificado, ressuscitado, né? Enfim. E a gente se encontra com ele nos ares. Aí diz aqui, ó, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Beleza. O que é esse encontro aqui? Esse encontro, eu queria, o Lucas que é versado aí na palavra nas palavras originais, como a gente tem a regra da hermenêutica lá, que a Bíblia interpreta-se a si mesmo, qual é a palavra para arrebatamento aí, Lucas? Me ajuda aí. Parousia. Peraí, só tenho que confirmar aqui, peraí. Peraí. Na minha... Só ver aqui. No Strongs aqui tá arpazo. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Qual é o versículo? O versículo 17. 17. Nós temos que pular lá para o Apocalipse para poder fazer o paralelo. Não, o Apocalipse vai ter que ser outro dia, porque aí não falar só de Apocalipse. Não, mas aí não tem como me defender, cara. Vai ficar sem réplica. Qual é, Lucas? Peraí, deixa eu só me confirmar aqui que minha ferramenta aqui tá Confirmou aí? cabeça. Se outro encontrar aí, já... Hein, Nery? Apanteses? Eu sei que eu... Apanteses. Oi. Apanteses. Peraí, não, vou dar uma olhadinha aqui no negócio. A palavra é apanteses, peraí, deixa eu ver. Ó, aqui no Strongs eu tô encontrando como arpazo. Vamos dar uma pausa aí e a gente retoma daí e aí a gente parte
para dar uma pincelada em Apocalipse na próxima. Tá ficando tarde Não, aqui. calma aí, moço. O Willy, ele vira abóbora depois da bomba. Vixe, e é, Will? Não, é, Não, mas porque então, deixa eu falar, hoje eu não tô em casa, eu tô na casa da minha mãe, a gente veio pra cá, passamos a quarentena bem, estamos todos bem. E aí a gente veio pra cá socorrer ela, ficou sozinha um tempão aí ela solicitou pra gente subir ali, pra gente orar junto. Mas assim, olha, não, Nery, é beleza. muito válido essa nossa conversa, né? Então, até quando a gente trata ali de Mateus 24, né? Quando fala das noivas, né? E tudo, enfim. Então, você vê que metade estava preparado e metade não, né? Então, eu acho que realmente É a isso mesmo. discussão, né? Inclusive que a gente precisa ensinar as pessoas, isso é realmente muito legal. Né, da gente estar preparado e aquela oração que eu quase não vejo ninguém fazer, que é Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo as pessoas fazendo essa Uau, oração, né? verdade, Vem, é Jesus. verdade. Eu sempre oro muito isso, porque a gente realmente Não sabe que o mundo cantamos está mais em isso. caos, né? É, que o mundo Cantamos mais. realmente está em caos e eu acho que realmente essa resposta, você vê que metade está preparado e metade não, né? Então, realmente esse é um chamado para nós, né? Nós nos prepararmos, né? E estarmos conscientes de que ninguém sabe realmente o dia ou a hora, mas que vai acontecer, né? Em algum momento. Eu Sem acho que dúvida, justamente sem de não dúvida. estar revelado para ninguém a hora ou o momento, um texto que pega muito o meu coração, que compara Jesus com um ladrão. É raras as vezes que a Bíblia compara com uma coisa tão terrível, né? Que é um ladrão entrar na casa de alguém. Né? Uma vez, quando a gente era criança, o ladrão entrou na nossa casa e ele deixou marca no tapete. Eu lembro disso até hoje. Mas a Bíblia coloca Jesus como um ladrão. E ele vai vir como ladrão. Né? Então, o fato é, realmente, nós estamos preparados para isso ou não. Né? E é em todos os momentos pensando nisso. Uau, William, é verdade. E o texto que diz que o dia do Senhor é como ladrão é exatamente a continuação desse texto que a gente está falando aqui. E aí, frisando o que tu está dizendo, é muito importante que nós, como igreja, falemos, ensinemos, estudemos a respeito disso para a gente poder saber ler as estações, ler os tempos, né? Para a gente poder saber em que tempo nós estamos, né? E estarmos preparados o tempo inteiro. E, sobretudo, igual tu falou, que a gente cumpra essa palavra de que nesses dias o Espírito e a noiva diriam vem. Né? Esse cântico Maranata precisa estar nos lábios da igreja. E para isso a gente precisa compreender toda a magnitude, né? A glória que vem com a vinda de Jesus e o quanto isso é benéfico, o quanto isso é poderoso para nós. Vamos desejar esse dia e vamos fazer isso queimar no coração de todo mundo, que é essa paixão pela vinda do Senhor, do noivo. Né? Só para Verdade. complementar o que você tinha me perguntado. No original que você falou era apântesis, e a ideia aqui tem dois, pelo grego, né? O grego no contexto todo, não só no caso do Strong, que é apenas o grego bíblico. Ele aponta numa espécie de escolta, né? Vamos ser escoltados para ir em determinado lugar, ou então nós vamos ser movidos, vamos ser puxados para algum lugar. Essa é a ideia do encontro que nós estamos aqui. Apântesis do Kyrios, é isso que está falando aqui. Então, baseado nessa interpretação, deixa eu só fechar o raciocínio então, sobre arrebatamento. O que eu entendo? Que esse arrebatamento aí, vou usar um exemplo bem simples. Imagina o seguinte, imagina que está chegando aqui em Palmas uma autoridade muito importante, entendeu? E eu sou, enfim, amigo dela, entendeu? Eu conheço essa autoridade e tal. E ela vai chegar lá no aeroporto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela lá no destino final? Não. Eu vou encontrar ela lá no aeroporto, lá eu me encontro com ela e sigo para o destino final. Então, o que eu acho que é esse arrebatamento? É um encontro com o Senhor nos ares, para vir juntamente com ele estabelecer o trono lá em Jerusalém e a partir dali governar toda a terra. Então, sim, eu acredito que ali começa o reinado de Jesus. A liderança de Jesus sobre as nações é estabelecida ali juntamente com a igreja, entendeu? Então a igreja vai para os céus, é arrebatada ali, mas para imediatamente descer com ele, agora já todos com A corpos igreja glorificados para sobe, governar com ele. a igreja sobe e ela desce na mesma hora. É porque essa subida é só um encontro com ele nos ares, né? Não é subir para o céu, né, para o terceiro céu. Não, ela sobe para se encontrar com o Senhor, para
ter o corpo glorificado, para passar por essa transformação, como os que passaram pela ressurreição ali também, e já imediatamente descer com o Senhor para o milênio, para o governo milenar, né? Mas aí, a réplica fica para a próxima reunião. Fica para a próxima reunião. Vamos marcar, cara, que eu acho que vai ser top para a gente estudar, sabe o quê? Apocalipse. Vamos pegar a nossa próxima reunião e frisar em Apocalipse. Ou vocês preferem as semanas de Daniel? Cara, não sei. Pode ter estátua de Nabucodonosor. Eu vou mandar para vocês uma apostila que eu tenho aqui. Vou mandar para vocês uma apostila que quando a gente estava conversando, eu estava dando uma olhada nela, de escatologia, simplificada. O Lucas vai conferir ela pra gente. Legal, a gente pode botar na mão do moderador aí e ele